Como acreditar na palavra? Seja bem-vindo, querido irmão, querida irmã, ao canal Orações e Canções. E nesta segunda-feira, dia 20 de março de 2023, vamos iniciando a nossa semana, clamando, pedindo a intercessão de São José. São José que foi completamente fiel e obediente ao projeto de Deus. Peçamos a Ele que interceda por nós e que a nossa semana seja abençoada. Meu irmão, minha irmã, pegue a sua Bíblia. Abra em João, capítulo 4, versículos 43 a 54. João, capítulo 4, versículos 43 a 54. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, este evangelho de hoje vem nos dizer uma palavrinha: crer. Bom, neste evangelho nós vemos aqui que Jesus realiza o seu segundo milagre. E meus irmãos, o milagre que Jesus realizou nas bodas de Caná, a sua fama já começou a percorrer pela cidade. Com isso, este homem, que era funcionário do rei, ouviu o milagre que Jesus tinha realizado, sentiu em seu coração que o mestre poderia ajudá-lo também a curar o seu filho e foi ao encontro do mestre. E aqui nós temos um grande exemplo para todos nós. O homem, assim que vê Jesus, primeiro, ele não conhecia Jesus. Ele ouviu dizer de Jesus e teve fé. Ele foi ao encontro do mestre sem conhecer o mestre e se colocou diante do mestre pedindo que ele fosse até a sua casa para curar o seu filho. E Jesus até disse aqui: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário então insistiu com Jesus: Senhor, desce antes que meu filho morra. Aqui, neste momento agora, nós temos uma demonstração de fé, uma grande demonstração de fé, quando Jesus diz àquele homem: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Querido irmão, querida irmã,
Vejam a grandeza dessa passagem. Aquele homem não conhecia Jesus, apenas ouviu falar do milagre que ele tinha realizado. Foi ao encontro de Jesus, pedindo pelo seu filho, pedindo que ele fosse até a sua casa para curar o seu filho. E apenas com esta palavra, podes ir, teu filho está vivo, o homem sentiu dentro dele, que o milagre tinha acontecido. Ele teve fé na palavra do Senhor e ele não duvidou. Ele simplesmente acreditou e voltou para a sua casa. Meus irmãos, Deus é tão grande, mas tão grande, que enquanto aquele homem estava voltando para a sua casa, os funcionários dele foram ao seu encontro e disseram para ele: o seu filho está vivo. Simplesmente o que ele fez? Ele só perguntou: quando que aconteceu isso? E aí, naquele momento, ele pôde perceber que foi justamente quando Jesus falou com ele: o seu filho está vivo. Vejamos novamente, ele não conhecia Jesus, foi ao encontro de Jesus, pediu a graça para o seu filho. Jesus disse a ele: pode ir, teu filho está vivo. Ele acreditou, ele creu na palavra de Deus naquele momento. Quando estava indo, antes mesmo de chegar à sua casa, teve a confirmação. Quando ele teve essa confirmação, ele abraçou a fé. Ele abraçou completamente a fé em nosso Senhor. E meus irmãos, este evangelho nos diz mais uma coisa. Aquele homem, ele era funcionário do rei, mas ele não era qualquer funcionário, pois ele mesmo tinha os seus empregados. E o que quer dizer isso para nós neste evangelho? Que, para nós, não adianta termos bens, termos dinheiro, se não temos Jesus, se não cremos em Deus. Tudo passa, todos os bens são passageiros, mas o amor de Deus, a salvação de Deus, essa sim, meus irmãos, essa é eterna. E é esta salvação, este amor de Deus, que temos que trabalhar, que temos que ir ao encontro dela, da salvação, ir ao encontro do amor de Deus todos os dias. E assim como este homem, e também assim como São José, que ontem celebramos, também nós possamos acreditar, sem pestanejar, sem duvidar, mas simplesmente ouvir a palavra, crer e fazer tudo o que o Senhor nos manda. Sigamos o exemplo deste homem e sigamos o exemplo de São José, que na Bíblia não encontramos nenhuma palavra de José, mas encontramos sim um homem obediente à palavra do Senhor, um homem que ouviu a palavra e acreditou e fez tudo segundo a palavra. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha e compartilhe. São José, valei-me!